através das oportunidades que foram dadas, o pastor trouxe aqui um testemunho muito impactante, muito edificante. E é coisa linda, irmão, poder viver esses momentos, essas experiências com Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 16, diz a palavra do Senhor: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não credes nas minhas palavras, que eu ao tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. Eu vou ler o 21 novamente. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de tanto tempo que demorasse no templo. E você se assenta em nome de Cristo Jesus. Queridos, meu pai aqui falando acerca do testemunho, da história da sua vida, que ele passou há um bom tempo atrás, quando estava atrás das grades. Eu ali na porta, refletindo para tudo o que estava sendo dito, e eu me lembrei do tempo que eu também estava atrás das grades. Porque, irmãos, quando estamos privados da nossa liberdade, é muito difícil o nosso dia a dia, com pessoas que você nunca viu na vida, tomando um banho com um monte de pessoas, um do lado do outro, aquele falatório no refeitório, no barraco antes de dormir. E eu fui fazendo uma retrospectiva e lembrando do tempo que eu passei lá dentro. Foi muito difícil. Mas quando eu decidi aceitar Jesus, aleluia, quando eu decidi tomar essa escolha, a minha vida ela nunca mais foi a mesma. Eu me lembro que foi um dia da semana, e entrou a igreja para dar o culto à noite, logo após a janta. E eu ali entrei para aquela sala para ouvir uma palavra de Deus, porque eu já estava indeciso. Será que esse é mesmo o caminho que eu tenho que seguir? Meu Deus. Eu me lembro, o presbítero Arthur, que eu estou naquela sala, sentado, ouvindo a missionária pregar, atento à mensagem de Deus. Eu comecei a fazer prova com Deus, mas sem abrir a minha boca, somente com o coração. Eu falei para mim mesmo, falei: Deus, se o Senhor é o Deus que está na minha vida, aleluia, essa missionária ela está pregando, aleluia, mas que o Senhor venha mudar a mensagem que ela está pregando para Jeremias capítulo 33, versículo 3. Aleluia. Foi eu silenciar a voz dentro de mim. A missionária abriu a boca e disse em Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: clame a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Irmãos, meu coração começou a pegar fogo, porque realmente eu vi que Deus existia. Aleluia. Realmente eu tive a certeza do verdadeiro caminho.
Queridos, eu saí daquela sala após o culto voando. Aleluia. Muito alegre, cheio da presença de Deus. Aceitei a Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Então, quando o pastor estava aqui testemunhando, eu me lembrei, me recordei desse episódio, aonde a minha vida ela mudou e hoje eu vivo o melhor de Deus. Tudo para a honra do nosso Deus glorioso. Queridos, nós lemos aqui alguns versículos do livro de João, no capítulo 1. E é interessante que aqui relata a história de um homem chamado Zacarias. É um homem aonde era um homem casado, e muito bem casado, porque a Bíblia diz que a sua esposa Isabel, ambos eram justos perante Deus. Aleluia. Eles exerciam o serviço sacerdotal. Este homem era da tribo de Arão, então ele tinha como ofício oferecer incenso, holocausto a Deus dentro do templo. Aleluia. Mas naquele contexto, o sacerdote, o número do sacerdote era um número muito alto. Então, para ter o privilégio de entrar dentro do templo para oferecer o incenso, era tirado sorte, como que de costume. E em quem a sorte caía, este homem entraria no templo para oferecer o sacrifício sacerdotal. A Bíblia diz que a sorte cai em Zacarias. Glória. Querido, segundo historiadores, existia um sacerdote que vivia a sua vida toda e não tinha o privilégio de entrar dentro do templo para oferecer o sacrifício ao Senhor, porque a sorte não caía nele. E como o número era muito alto, o tempo ia se passando, o ano ia se passando, e aquele homem morria e não tinha aquele privilégio. Então, para entrar no santuário, a pessoa que entrava era uma pessoa privilegiada, porque a sorte caiu nele. Então Zacarias, ele tem essa incumbência de entrar dentro do templo do Senhor. E segundo a lei, um sacerdote, quando ele entrava no santuário, ele tinha que amarrar um sino na orla do seu vestido e uma corda no seu pé, porque se ele entrasse em pecado no santuário, Deus o mataria. Então o povo que estava lá fora, pastor Walter, ele sabia se o sacerdote estava vivo ou morto pelo som do sino. Se o sino está tocando, o sacerdote está vivo. Mas se o som parar de tocar, o sacerdote morreu. Eu admiro a vida deste homem chamado Zacarias. Por quê? Porque através da Bíblia eu compreendo que a vida daquele homem é uma carta aberta, do jeito que o apóstolo Paulo fala. A vizinhança conhece. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que os dois eram justos perante Deus. Queridos, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós estamos no caminho de Deus, ministrando a palavra, ajudando o próximo, mas o mundo está observando a minha e a tua vida. Reparou no que o pastor falou aqui, quando o bonde dele cantou e ele chegou em Pirajuí, ele nem abriu a boca. Foi os irmãos que falaram: você vai ser pastor da cadeia, porque a sua caminhada a gente já conhece. O que é isso, irmão Tiago? O mundo está de olho em nós, o mundo está nos observando. Por que você acha que muitas capas, muitas pessoas acabam parando no meio do caminho? Porque elas erram no caminho, e errando no caminho, o inimigo usa a vida do adversário para te apontar, para te acusar, para colocar o dedo dentro da tua ferida, ao ponto de você olhar e dizer: realmente eu pequei, e esse pecado ele está me incomodando. Por quê? Porque o povo está me apontando, o povo está me acusando, o povo tem um conhecimento da minha vida. Eu vou parar, eu vou desistir. Quantos irmãos nossos não vêm dar glória a Deus porque foi parado pelo pecado? Quantos não vêm mais glorificar e exaltar o Senhor porque o pecado o impede? Virou uma barreira, virou um empecilho.
auxílio. Mas esse homem chamado Zacarias, a sorte cai nele e ele se encontra preparado. Por que, irmão Tiago? Porque a Bíblia diz que ele e Isabel, ambos eram justos perante ao Senhor. Estava pronto. A primeira palavra que eu quero liberar para a igreja santa do Senhor, o que é? Continue pronto, esteja pronto. Não perca a tua trajetória por causa do pecado. Não perca o ministério que Deus tem para você por causa do momento na carne. Continue firme, porque Deus há de usar a tua vida. Dessa maneira, Deus. Glória. Como culto de família, isso aqui é propício. É uma família, queridos irmãos, justo perante Deus. Mas esse texto, ele tem uma lição maravilhosa para nós. Aleluia. Porque muitas das vezes, só porque estamos orando, estudando a Bíblia, estamos lendo, não faltamos em nenhum culto. E o dia que cancela um culto, a gente fica nervoso, porque o nosso lugar é estar no culto. Aleluia. E andamos assim. Mas às vezes nos entristecemos e reclamamos por não ter a bênção que queremos ter. Porque a gente olha e fala: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Meu Deus. Me mostra onde eu estou errando, meu Deus, para mim corrigir o meu erro. Aleluia. Estou indo para o culto, sou dizimista, oferto na tua obra, ajudo o pobre, prego a palavra, eu leio a Bíblia, eu oro, porque eu não alcancei a minha bênção. Meu Deus. E queremos questionar. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel são justos perante Deus. Aleluia. Avançado em idade. Meu Deus. Mas não é porque eles eram justos que isso impossibilitou de Isabel ser estéril. Eles eram justos perante Deus, mas a minha mulher não pode engravidar. Eu sou justo perante ao Senhor, mas a bênção que eu tanto quero eu não posso ter. Por quê? Porque a minha mulher é estéril, ela não dá fruto, ela não pode produzir. E naquele período, uma mulher que não poderia produzir, segundo algumas tradições, eles falavam que aquela mulher era amaldiçoada por os deuses. Ela era uma mulher mal vista perante a sociedade. A sociedade olhava para ela e até dizia: esta mulher, ela não é merecedora de ter uma genealogia, porque foi amaldiçoada. Essa aí não chegará em lugar nenhum. Quando ela morrer e Zacarias morrer, acabou a linhagem sacerdotal da parte de Zacarias não tem como acontecer, porque ela já está velha, impossibilitada de ter filho. Isso nunca pode acontecer. Mas a Bíblia diz que a sorte cai em Zacarias. Eu imagino este homem entrando dentro do santuário, com um sorriso batendo na orelha, dizendo: chegou a minha hora, chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu tenho uma palavra para liberar para a igreja santa do Senhor. Eu sei que você não tem aquilo que você quer, mas você está vindo adorar o Senhor. Coloque o sorriso no ouvido, dizendo: esta é a minha oportunidade, esta é a minha oportunidade, esta é a minha hora, esta é a minha vez. Aleluia. Graças te damos. Não perca a oportunidade. É interessante, queridos, que esse homem ele entra para o santuário para fazer a vontade de Deus, oferecer o sacrifício. Eu imagino o barulho do sino, pessoal dando corda para ele, e ele andando dentro do templo do Senhor, fazendo o seu papel, exercendo o seu ministério, exercendo a tua função. Queridos, não tem nada melhor neste mundo do que a gente oferecer o nosso culto racional, o nosso glória com sentido. Não tem nada melhor, presbítero Arthur, do que entrar aqui esta noite, olhar para o céu através do testemunho do pastor, olhar para as nossas vidas e dizer: Senhor, eu não valia nada, era para mim estar morto,
lugar como se fosse uma obrigação, Meu Deus. com o bico batendo no nariz. Olha aí. Não queria estar aqui. Olha aí. Só estou aqui porque o pastor, ele vai chamar a minha atenção. Fazendo coisas por obrigação. Meu Deus. Eu tenho algo de Deus para falar para você. Quando a gente vem para o culto assim, Deus, ele não recebe o seu culto, porque o culto não é para o pastor, o culto é para o bom pastor que deu a vida pela sua ovelha. Oh, glória. Desse jeito, Deus. É por isso que o salmista Davi diz: alegrei quando me disseram, só me disseram, eu já me alegrei. Falaram o que para você, Davi? Vamos à casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que tem cura, é na casa do Senhor que tem renovo, é na casa do Senhor que a madre abre, é na casa do Senhor que a porta abre, é na casa do Senhor que tem vida para aquele que o mundo rejeita. Aleluia, é na casa do Senhor. Você está no lugar certo, você veio para o lugar certo, porque é na casa do Senhor que Ele vai te honrar, é na casa do Senhor que Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Já foi dito pelo pastor: deixa de devaneio, esqueça o problema do mundo, foque no trono, adore o Senhor, porque Ele está atento para ouvir o teu clamor. Aleluia. Oh, glória. O Espírito Santo está presente, meus irmãos. Mas teu querer, Jesus. Oh, glória. Aleluia! Queridos, a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. A minha vida mudou, foi em uma sala de no máximo 3x3, pequena, mas tinha servos de Deus pregando a Oh, palavra. glória. A palavra penetrou no meu coração de uma maneira que eu falei: meu Deus, eu entendi o mistério. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui para falar que Ele é justo e faz o sobrenatural na vida do homem. E o que eu faço para Ele fazer o sobrenatural, meu irmão, na minha vida? Esqueço o vizinho do lado, esqueço da frente. Adore o Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura dos tais. Aleluia. Teu querer, aleluia. Zacarias, mesmo sabendo que não vai ter descendência, Olha aí, Deus. ele está exercendo o seu ministério. Deus não deu meu filho, mas eu não largo os caminhos do Senhor. Aleluia. Deus não deu o que eu queria, mas dos caminhos do Senhor eu não saio. Glória. Deus não deu aquilo que eu oro, mas eu vou continuar trabalhando, porque eu não trabalho para o Senhor para querer alguma coisa em troca, porque eu já reconheço muito bem que se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, quando a gente tem acesso a um conhecimento um pouco mais no profundo, Aleluia. a nossa crença ela muda, Dessa maneira. a nossa crença ela fica mais fortificada no Deus verdadeiro. Bendito é Deus. É coisa linda que estamos falando de um homem que não tem aquilo que orava. A Bíblia diz que ele, Isabel, orava, porque o anjo fala para ele: eu ouvi a tua oração. Você está me entendendo, irmão? Ele está entrando para o santuário, fazendo a vontade de Deus, mas só ele sabe quando é na calada da noite, dizendo: Senhor, eu estou ficando velho, qualquer dia eu vou morrer, e a minha descendência, o que será, meu Pai? Será que o Senhor vai fazer a obra? Será que o Senhor vai fazer o milagre? No outro dia está ele trabalhando com um sorrisão no rosto, dizendo: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não vou parar de trabalhar. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que este homem
ele entra dentro do templo oferecendo sacrifício. E no meio do teu trabalho ele é interrompido pelo anjo Bendito é Deus. chamado Gabriel. Oh, glória. E esse anjo é muito claro com ele: Zacarias, Meu Deus. ouvi a tua oração, e aquilo que vocês oram será concebido. Oh, glória. Isabel, a tua mulher, te dará um filho, Oh, glória. e lhe porás o nome nele de João. Meu Deus. Querido, sabe o que eu amo em Deus? É que Ele me conhece, Oh, glória. Ele sabe o meu nome, Ele sabe o nome da minha esposa, Ele conhece as minhas necessidades, Ele sabe as necessidades da minha esposa. Imagine só um ser aparecer para você como um anjo dizendo: presbítero Evaldo, eu conheço a vontade da tua esposa Rosângela, eu vou entrar na causa, porque o meu nome vai ser glorificado. Este é o nosso Deus. Oh, glória. Queridos, é tão impactante que Zacarias olha para o anjo no profundo Forte Deus. e desacredita do anjo. Olha aí. Ele fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha aí. É forte. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou lá, de frente com Deus. Eu estou lá, eu fui enviado. Quem me mandou aqui foi o Todo-Poderoso. Quem me mandou aqui foi o que fez o céu, que fez a terra. Eu já tenho a palavra de Deus para falar para você. Continue louvando alegre, continue pregando alegre, continue evangelizando alegre, porque o nosso Deus, Ele já te viu. Nosso Deus, Ele já te viu. Ele está esperando só o momento certo. Mas, querido, eu acredito que quando esse anjo aparece para Zacarias, eu entendo que Zacarias ele parou de andar. Porque quando estamos conversando com uma pessoa, é uma falta de respeito conversar com alguém andando ao mesmo tempo. Meu Deus. A gente para ouvir a pessoa com mais clareza, se concentrar naquilo que está sendo falado. Eu acredito que este homem parou, mas ele parando de andar, o sino parou de fazer barulho. Olha aí. O mistério. E segundo a lei, se o sino parasse, Zacarias morreu. Meu Deus. Mas, querido, é interessante o testemunho que esse homem tinha. Aleluia. Porque as pessoas que estão lá fora com acesso à corda, em nenhum momento puxa a corda. Por quê? Porque conhecia a vida de Zacarias. Poderia ter 1, 2, 3 dizendo: já era, Zacarias morreu. Mas eu acredito que tinha aquele grupo que estava olhando um para o outro dizendo: morreu não, eu conheço ele. Deus não mata justo, Deus não mata homem reto, Deus não mata homem íntegro. Ele faz a obra sorrindo, Ele tem prazer naquilo que Ele faz. A sorte caiu nele, Ele está preparado, Deus não matou ele. Eu acredito que coisas boas estão acontecendo na vida dele. Porque, queridos, bem sabemos nós que o sacerdote que vive parado, Meu Deus. ele está morto. Ainda mais no século que estamos vivendo. O sacerdote que está parado, não faz barulho, ele está morto. Quantos hoje não se encontram parados? Não fazem a obra, não falam de Jesus, não tem barulho nenhum, está morto espiritualmente. Meu Deus. Mas Zacarias parou não por sinal de morte, mas por sinal profético, de revelação de Deus para ele. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele para, ele está conversando com o anjo. O que eu admiro é no versículo 21 que a gente leu: e o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto demorasse no templo. Ou seja, está demorando lá. Será que morreu? Não! Eles não estavam com esse pensamento não. Verso 21.
21 falou que eles maravilharam-se, porque saberia muito bem que Zacarias estava lá dentro, recebendo algo de Deus. Saberia muito bem que Zacarias iria sair totalmente diferenciado. Eu tenho uma pergunta para a Igreja Santa do Senhor. Será que o mundo pode olhar para nós e dizer: o Tiagão está um tempão sumido, o que aconteceu com ele? Será que eles vão falar que eu caí? Ou vão falar que eu estou me revestindo ainda mais? Eles me conhecem, eles te conhecem. Nós temos que ter testemunho, porque quando a dúvida vier para o mundo, eles irão se levantar para dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, é enviado por Deus, está fazendo a obra de Deus. Oh, maravilha, Deus. maneira, Deus. O céu está aberto. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, queridos. É interessante que ele desacredita das palavras do anjo. Aleluia. O anjo fala para ele: ficarás tu mudo até o dia que a profecia acontecer, Oh, glória. porque você está duvidando. E dali para cá ele não falou mais nada. Forte, Jesus. Mas o interessante é que Zacarias, ele entra de um jeito e sai de outro. Meu Deus. Quando a população viu ele entrando para oferecer o incenso, o sacrifício, ele estava de uma forma. Mas quando viu ele saindo, um olhando para o outro, se maravilhando, lá vem Zacarias. O que será que aconteceu, Zacarias? Por que você demorou? Me conte. Mas da tua boca já não saía mais nada. Da tua boca já não conseguia se ouvir mais nada. Aí o povo entendeu muito bem. Certamente Deus está trabalhando de uma forma extraordinária. É o anjo dizendo para ele: você não vai falar até a criança nascer. Aí você pergunta para o texto: por que o anjo falou isso? Porque o filho deste homem chamado Zacarias é João, apelidado como o Batista. É o homem que Jesus falou: é o maior homem nascido de uma mulher. É o João, porque ele veio preparar o caminho para o Senhor. Um homem humilde, nunca quis fama, nunca quis aplauso, nunca quis palanque. Certa feita, os seus discípulos chegou para ele dizendo: João, este homem chamado Jesus está atraindo mais pessoas que você, João. João não foi pego no ciúme, João não foi pego no ego. Ele olha para os seus discípulos dizendo: ei, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu conheço o meu lugar, eu conheço o meu lugar, eu conheço o meu lugar. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Se contenta com aquilo que Deus te deu. Seguir aquilo que é seu. O que é seu não é, mas o que Deus te deu de fruto. Trabalhe para isso. Exerça o seu ministério com fidelidade. Maravilha, Deus. Só o Senhor é Deus. Parece que vejo as pessoas chegando em João dizendo: João, você é Elias? Eita, é forte. Não sou Elias. É profeta, João? Eita, Algum dos profetas do Antigo Testamento não sou. eita, olha aí. O Senhor é o Cristo, João? Queria te vir? Eu não sou o Cristo. Então quem é você? Eu preciso levar essa palavra, essa resposta. Quem é você, João? Aí eu entendi por que Zacarias ficou mudo. Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento. Mas quando João responde aquelas pessoas, ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Eu não quero ser grande, eu quero apenas fazer aquilo que o Senhor falou para mim fazer. Eu sou fruto de promessa, eu sou fruto de promessa. Não é mistério, nem era para mim estar aqui. Eu estou aqui porque é Deus que mandou eu vir. Já que eu estou aqui, eu não quero a cadeira, eu não quero o palácio. O que você quer, João? Eu quero apenas um deserto. Lá tem areia, João, não tem ar-condicionado, lá não tem cadeira, lá não tem McDonald's.
É difícil esperar. Meu Deus. A idade chegou. O filho não vem. Aquete o teu coração, porque aquilo que Deus tem para você não é qualquer coisa. Aquilo que Deus tem para você é algo novo, é algo diferenciado. Quando eu falo de algo diferenciado, eu falo até da roupa. Não quero terno, não quero túnica de linho fino, é pelo de carneiro. Eu vou comer meu silvestre. É gafanhoto que eu quero. É diferenciado em tudo, mas eu vou fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Deus maravilhoso. O Senhor é Deus. Oh, Deus. Nosso problema, queridos, é que muitas das vezes a gente deixa o nosso ministério, o nosso chamado, porque a bênção não veio. Queridos, a palavra de Deus está aqui para nós meditar, aprender com ela. Glória. Queridos, continue exercendo aquilo que Deus tem para a tua vida, no tempo certo vai chegar. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que aquela mulher chamada Ana, ela também era estéril, mas não foi por causa disso que ela deixava de ir para o templo. A Bíblia diz que de ano em ano ela ia para o templo, e foi lá que Deus ouviu o seu voto, foi lá que Deus ouviu a tua oração, foi lá que Deus fez o sobrenatural. A Bíblia diz no Evangelho que aquela mulher estava encurvada há 18 anos, mas ela estava no templo. Ela estava torta, mas estava dentro do templo. Ela estava encurvada, mas estava dentro do templo. Mas chegou um dia, quem estava lá era Jesus. Jesus viu a situação daquela mulher. Nunca mais ela ficou olhando para o chão. Quando ela teve um encontro com Jesus no templo, ela se endireitou. Como que dizendo, eu sabia que uma hora minha bênção viria. O Senhor é Deus. Glória. Queridos, Deus, Ele tem um sobrenatural para cada um de nós. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas intuições, Ele vai operar milagre, mas não deixa de vir para o templo, não deixe de adorar o Senhor com felicidade, com todo o teu coração, porque o nosso Deus é um Deus que opera o sobrenatural. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que eles colocavam um homem coxo na frente do templo. Aquele homem, pelo fato de ser coxo, ele não poderia entrar no templo para adorar a Deus. Não, claro que não, era lei, ele não poderia, ele teria que ser curado para entrar lá dentro. Mas a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para o templo para orar. Quando eles chegam na porta do templo, tem um homem pedindo esmola. Aí Pedro entende o mistério. Às vezes a necessidade dele não era o dinheiro, ele queria era estar lá dentro. O que ele queria mesmo era adorar a Deus lá dentro. Aí Pedro olha para ele e fala: filho, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus a Nazareno. Agora eles vão entrar no templo saltando e pulando. As pessoas lá dentro vão olhar e vão dizer: não é o coxo que estava na porta, eu estava na porta, mas agora eu estou aqui dentro. Lá fora eu era coxo, aqui eu voltei a andar. Deus, Ele tem milagre para a tua vida. Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus, Ele vai mudar o quadro que você está vivendo. O que eu faço não te adoro. Continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue louvando ao Senhor. Ele vai entrar na causa para o nome dele ser glorificado. Queridos irmãos, é o nosso Deus que tem tudo para nós, que pode fazer todas as coisas. Não desanime o seu coração por causa de um boleto atrasado ou uma enfermidade que acometeu o teu corpo.
Jesus é a solução para a tua vida. Glória. Amém? Receba essa mensagem e bate palma para Jesus.